Momento difícil aqui na nossa zona industrial em Sorocaba e no país todo. A indústria automobilística atravessa uma situação de estrangulamento nas vendas. Em Sorocaba estão demitindo às centenas e às dezenas. Tem empresa demitindo 40 no mesmo dia, né? E como é que fica quando uma empresa demite 10, 20, 30 funcionários por conta da diminuição das vendas e a questão de aviso prévio? Como é que fica o aviso prévio em situações como essa? Essa questão do aviso prévio, primeiro, boa noite ao telespectador, boa noite, César, Dani, uma alegria estar aqui de novo. Essa questão do aviso prévio, ela teve algumas mudanças, algumas modificações recentemente. Antigamente tinha-se a indenização do aviso prévio por 30 dias ou o cumprimento desse aviso prévio trabalhado. Hoje em dia, cada acréscimo de um ano a mais no tempo de serviço dele, ele tem um acréscimo de 3 dias a mais no aviso prévio. Então esses 30 dias passam a ser 33, 36, 39 e assim sucessivamente, até o limite máximo de 90 dias. Existe uma discussãozinha a respeito de se computa esse primeiro ano ou se não se computa esse primeiro ano de aviso prévio, ou seja, se for mandado embora com 1 ano e meio, são 33 dias ou são 30 dias. Existe entendimento do Ministério do Trabalho no sentido de que seriam 33 dias, mas a jurisprudência ainda, os juízes ainda têm decidido isso de forma controvertida. Essa questão não está pacificada. Ainda tem decisão também dizendo que precisa completar pelo menos o segundo ano para poder ter direito a esses 3 dias adicionais. Agora, cumprir o aviso prévio é um dever do trabalhador? Se esse trabalhador é demitido e ele tem direito a mais de 30 dias de aviso prévio, ele pode cumprir os 30 dias e se ele eventualmente não quiser cumprir esse tempo adicional dos 30 dias, a empresa tem a liberalidade de dispensá-lo ou não desse tempo. Mas tem que indenizar se eventualmente não vier a cumprir esse período. Tem que pagar, porque aí é a liberalidade da empresa se ela quiser dispensar o trabalhador desse período aí. Se eventualmente ele deixa de cumprir, aí e ele tiver já uma outra atividade, um outro trabalho, é a única situação onde a empresa deixaria de pagar para ele esse tempo adicional. Mas aí ele teria que ter uma outra atividade também. Pelo menos é assim que vem entendendo o Tribunal Superior do Trabalho. Eu até hoje tenho dificuldade para entender a lei do aviso prévio, porque quando a empresa não quer mais o funcionário, por que manter o funcionário 30 dias dentro da empresa? Né? Ela já mudou a estratégia dela, aquela pessoa não precisa mais ficar ali, e tem casos em que ela obriga, né? A pessoa, porque ela vai talvez transmitir o conhecimento que ela tem, mas é muito desgastante você estar dispensado da empresa e vai ficar 30 dias ali. Né? E se o trabalhador se sente constrangido? Poxa, eu já não sou mais útil, vou ter que ficar aqui 30, 33 dias. Como é que funciona isso? Aí é essa questão que eu coloquei para você. Os 30 dias o trabalhador é obrigado a cumprir. Tá? Se eventualmente ele não cumpre esses 30 dias, a empresa pode descontar os dias que eventualmente ele faltar, porque ele tem essa obrigação e esse tempo conta inclusive para ele como tempo de serviço, conta nas férias, conta no 13º, no aviso prévio, no terço de férias, tudo certinho, vai computar esse tempo do aviso prévio. Se eventualmente ele não cumpre de forma arbitrária, ele não quer, a empresa pode descontar inclusive esse tempo trabalhado do trabalhador. Quando não trabalhado, né? Quando não se tem o direito à demissão, por exemplo, com justa causa, o trabalhador não tem direito ao aviso prévio, né? A demissão com justa causa, aí sim o trabalhador perde o direito vamos dizer assim, as benesses que uma demissão sem justa causa traria para ele. Então o aviso prévio, por exemplo, ele deixa de receber a indenização da multa dos 40% do fundo de garantia, ele deixa de receber, ele receberia as verbas rescisórias, mas as benesses legais que ele teria, ele deixa de receber na rescisão por justa causa. Nelson, existe alguma outra, desculpa Daniel, eu estou muito curioso com esse assunto. Existe alguma outra situação em que a empresa não é obrigada a pagar o aviso prévio? Se eventualmente o trabalhador pede demissão, a empresa também não fica obrigada a pagar esse aviso prévio, desde que ele não cumpra, ele é obrigado a cumprir os 30 dias. Tá? Se ele não cumprir esses 30 dias, dos quais ele é obrigado a cumprir, por liberalidade da empresa, ela também não tem que pagar nada para ele.
Agora, se ele trabalhar, ela teria que pagar pelo menos os 30 dias. Ele não precisa cumprir o limite excedente até 90 dias. Esse ele está dispensado de cumprir por liberalidade dele, trabalhador. Agora, se eventualmente ele não quer cumprir, ele pede a demissão, não quer cumprir o aviso prévio e ele simplesmente não vai porque a empresa precisa dele, ele é obrigado, inclusive, a indenizar, pagar uma multa para a empresa que é equivalente a um salário de trabalho dele. Agora a gente porque aí é uma obrigação dele para com a empresa. Pelo menos esses 30 dias ele tem que dar para a empresa para poder... Até para a empresa poder procurar outra pessoa, né? É uma forma de resguardar os dois direitos aí, né? O do trabalhador, ele encontrar um outro emprego ou ser recolocado no mercado de trabalho, e para a empresa também encontrar essa mão de obra que ela está, né, agora tirando do setor ali, do departamento em que a pessoa estava trabalhando. Mudando um pouco de assunto, contrato de trabalho. A diferença entre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, porque isso causa um pouco aí de dúvida, né, para algumas pessoas. É uma questão interessante. A suspensão do contrato de trabalho, não existe a remuneração da empresa, do empregador. Um exemplo disso é quando a pessoa se afasta por auxílio-doença. Ela fica incapacitada por mais de 15 dias para o trabalho habitual e a empresa paga os primeiros 15 dias e o período restante é pago pelo INSS. Esse período é uma suspensão do contrato de trabalho. Ele não conta como tempo de serviço e a empresa não paga a remuneração para ele. Agora, o descanso semanal remunerado é uma interrupção do contrato de trabalho. Esse é pago pela empresa e, além de ser pago pela empresa, ele conta no tempo de serviço para fins de 13º salário, para fins de 1/3 de férias, enfim, de comprar fundo de garantia, para tudo. Casamento, por exemplo, é interrupção. Se a pessoa tem aquela folga ali porque vai se casar, é uma interrupção do contrato de trabalho. Teve filho. Aí existe uma interrupção do contrato de trabalho porque é pago pela empresa. Exatamente. Aí quando não é pago pela empresa, não computa no tempo de contribuição dele e a empresa fica isenta. Aí são as suspensões do contrato de trabalho. E aí é interessante porque todas as verbas rescisórias acabam incidindo nesse período aí. Então, por exemplo, quando você tem a indenização do fundo de garantia, esses 3 meses, ainda que sejam indenizados, eles vão se computar para o trabalho para fins de fundo de garantia, para fins de 13º. Então, ele vai ter, ainda que ele não trabalhe, vai ter essa contraprestação da empresa. Então, são algumas situações específicas que a gente tem aí em benefício do trabalhador. Eu gostaria de encerrar esse assunto e pedir para você responder a pergunta de um telespectador, o Eduardo. Ele queria saber a diferença entre dano moral e assédio moral. Ah, legal. Eduardo, muito legal a pergunta bastante interessante. É interessante essa situação do assédio moral e do dano moral, porque o dano moral ele pode acontecer de uma situação específica, uma situação única. Então, por exemplo, o trabalhador sofreu um acidente de trabalho, desse acidente de trabalho, ele teve amputado um dedo ou teve algum problema estético, e isso para ele, além de algum dano de natureza material, pode ter causado algum dano de natureza moral, que ele tem direito à reparação. Assim como tem direito à reparação do dano estético também, separado inclusive do dano moral, alguns juízes têm entendido nesse sentido, mas você tem também o assédio moral. O assédio moral, eles são pequenas lesões à personalidade do trabalhador, que elas por si só, individualizadamente, não causam o dano. Então, um exemplo disso, o trabalhador que é modificado de setor de trabalho, ele vai de um lado para o outro, ele é tirado do setor dele na empresa e é colocado em outro setor. Isso por si não é um problema, mas se toda semana ele é retirado de um setor, colocado em outro setor, depois retirado e colocado em outro setor, isso pode gerar para esse trabalhador, a título de exemplo, uma sensação pessoal de que ele não é mais útil para aquela empresa. Ou uma sensação em que o trabalhador é deixado de lado sem trabalhar na empresa e a empresa, ele paga a remuneração dele e ele é deixado de canto dentro da empresa. Isso também é passível de indenização e é chamado de assédio moral. Então são pequenos danos reiterados. O apelido dentro do ambiente de trabalho, às vezes um apelido jocoso, por si, num momento individual, não é um problema. Mas ele reiteradas vezes usado com uma pessoa, uma brincadeirinha reiterada com alguém,
pode causar o assédio moral e aí a empresa é obrigada a reparar, ainda que ele tenha sido feito por um empregado e não direto pelo empregador. Tá certo. Respondida aí a pergunta do Eduardo. Muito boa mesmo a resposta. Muito obrigada, viu, Dr. Sense, pela sua participação aqui no programa. Esperamos você no mês que vem. Obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço. Bom, para você que está em casa nos